Olá, você tem interesse na carreira de piloto e gostaria de saber quais são os aspectos mais bacanas e interessantes dessa profissão? Você gostaria de saber aonde você pode atuar no mercado de trabalho com essa formação? E quais são ainda aqueles desafios relacionados à carreira, além de outros aspectos? Então assiste a essa entrevista que eu fiz com o Túlio Rodrigues, que ele vai contar tudo sobre esses pontos que eu mencionei e ainda mais outras informações boas. E compartilha com quem possa se interessar por esse conteúdo. Olá, Túlio, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço, no meu canal. Bom dia, Juliana. É um grande prazer estar aqui. Bom dia aos nossos espectadores. Maravilha, muito obrigada por a sua disponibilidade. Vai ser muito bom a gente conversar sobre a carreira de piloto. E eu quero então apresentar o Túlio Rodrigues. Ele é piloto de linha aérea. E ele tem, curiosamente, também um pós-doutorado em física na USP, né, na Universidade de São Paulo, porque ele também tem uma outra carreira além de piloto. Mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre a carreira de piloto. E, Túlio, gostaria de conversar esse bate-papo com você. É, Se você puder me contar um pouquinho como é que foi, como é que se deu essa sua escolha por essa carreira. Você conta um pouquinho para mim? Então, Juliana, todo piloto, na verdade, né, ele já nasce piloto, normalmente, tá? Em linha geral. Então, quando escuta um barulho de um avião, quando vai próximo a uma cabeceira de pista, né, fica lá em Congonhas olhando ali as aproximações, as decolagens. Então, desde pequeno, eu sempre me interessei muito, né? Tanto pela parte da aviação como a parte de astronáutica, né? Um potencial, quer dizer, é, explorar o espaço sempre foi algo muito interessante, né? Desde pequeno, né? Como o ser humano é capaz de realizar tarefas incríveis, né? Em 1969, conseguir pisar na Lua, quer dizer, é um feito que há quantos anos que a gente não volta para a Lua, né? É, Dada a dificuldade técnica de se fazer uma viagem para um satélite aqui que está bem próximo da Terra, né? sim. Então, a aviação é uma forma de conectar as pessoas. Nós percebemos isso na pandemia, né? Onde a gente ficou à distância, como nós estamos agora, né? Houve-se um avanço, né, nas interações, até uma economia, né, por parte de recursos financeiros, né, e de deslocamento, porém a gente perdeu aquele olho no olho, né, aquela interação que você vai a um congresso, que você vai, né, visitar os seus parentes, visitar os amigos, vai fazer uma viagem de turismo. Então, enfim, a aviação ela tem essa capacidade de conectar as pessoas têm essa vontade de se locomover, de conhecer lugares novos, né, de aproveitar, de conhecer o planeta Terra, enquanto o ser humano não, né, tomara que não destrua o planeta, né, de maneira que eu acho que essa paixão também pela máquina, eu acho que é uma coisa interessante e que a gente também tem uma interface, né, essa interface do homem com a máquina, quer seja num carro, numa motocicleta, né, ou até Sim, numa bicicleta, né, sim, num sim. skate, né, então esse tipo de interação, né, de coordenação motora, quando você desenvolve logo de pequeno, acaba que isso você explora, né? Quando você entra para a aviação, principalmente no início da tua carreira. Exato, exatamente. Pois bem, e você, onde, Túlio, você foi buscar essa sua formação para esse momento, Sim, então, essa atuação? eu tenho um tio meu que ele já era piloto, né? Ele é 10 anos mais velho, ele que também foi um dos que me inspirou, né? E daí eu comecei a estudar, comecei a fazer aeroclube, né? Eu fiz o meu piloto privado lá no Aeroclube de Bragança Paulista, em 1991. Depois eu fiz o meu piloto comercial também, meu voo por FR no Aeroclube de São Paulo. Tirei as minhas habilitações, mas foi uma época difícil, né? Uma época muito difícil, porque a aviação aérea São Paulo, a VASP, ela estava muito ruim, né? Naquela época ela Sim, estava desligando muitos pilotos, muitos comissários também. Então sim, a gente pegou a aviação ali. A aviação ela é muito sazonal, ela é muito cíclica, né? sim, Então, ela tem pontos de alta, pontos de baixa, e aí eu acabei pegando um ponto de baixa ali, e tá. eu acabei indo também, concomitantemente a isso, eu acabei iniciando minha graduação em física também, em 1993, na Universidade de São Paulo.
até Ok. porque a aviação não tava evoluindo, né? Sim, sim, ok. Então, a sua formação se deu essencialmente, porque é uma curiosidade que o jovem tem, aonde ele vai, né? Aonde ele busca essa capacitação, né? E se você pudesse, então, dar uma ideia para quem está pensando, né, em seguir por esse caminho, que caminho você acha que é uma Sim. boa, né, em termos de formação e de capacitação? Onde você recomendaria, Túlio? Ou você recomendaria a sua, né, o local onde você mesmo foi buscar sua formação? Então, eu não tenho conhecimento amplo, né? Eu até ficou um pouco cortado aqui a sua fala para na minha recepção aqui. Eu estou Perdão. imaginando que você perguntou como que algum pretendente, alguém que tem interesse em iniciar Sim, na aviação, né? isso Hoje em mesmo. dia, bom, nós temos piloto privado, né? Que você pode tirar essa habilitação para voar por conta própria, uma aeronave que você, né, ou a tua aeronave, uma aeronave que você queira voar sem exercer a função remunerada, né? Então Tá. você apenas voa por, por uma atividade social, uma vontade, né, de ter uma habilitação, Sim, né? Então, você, para essa habilitação, você tem uma banca da ANAC, você não precisa fazer uma escola, né, de aviação, mas é muito recomendado que você faça, né? Eu sei. recomendo, temos algumas escolas, eu não vou fazer publicidade das Sim, sim. escolas, né? Tá. Para não ser tendencioso, mas eu sei que tem a IACOM, por exemplo, é uma escola que eu conheço já de longa data, que eu sei que está funcionando, Uhum. algumas outras, inclusive a EWM, né, onde eu me formei, eu não Sim. tenho conhecimento se eles continuam, porque o local que eles sempre tiveram ali, eu sei que virou uma outra loja lá, né? Uhum. É uma escola que dava uma formação muito legal, mas isso Legal. foi na década de 90, muita coisa Sim, mudou, né? sim, Então sim, é claro. importante que o pretendente faça primeiro o exame médico, né? O exame Sim, médico para tirar o certificado médico aeronáutico, que é uma exigência sim, da ANAC. sim. Esse exame ele tem a classe 2 e a classe 1. Classe 2 é para piloto privado, né? É importante fazer, né? Porque às vezes tem alguma questão de saúde, né? Que pode ser que impeça de pilotar uma aeronave. Claro. Né? É raro, mas pode acontecer. Então, Sim. o ponto inicial é fazer o exame médico, né? Depois você pode começar a fazer o aeroclube, né? Você pode fazer as horas de aeroclube. Eu fiz o meu aeroclube em Bragança Paulista, mas tem aeroclubes muito bons, tem aeroclube de Itápolis, tem Uhum. Jundiaí, Sim, tem, não sei como é que está lá no aeroclube de São Paulo, enfim. sim. Tem várias opções, né, para Para esse pretendente formação. para formar, né? E quando ele for fazer o voo solo, ele precisa, que eu me recordo, ele precisa ter a banca da ANAC. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma banca que ocorre, né, de tempos em tempos, ele faz a Uhum. inscrição Uhum. para as matérias de aviação, regulamentos, meteorologia, Sim, navegação aérea, teoria de sim, voo, né? sim, E aí sim. ele vai fazer essas provas, ele tem que conseguir um score mínimo, que eu também não me recordo, acho que é Tá. 70%, né? E ele passando na banca da ANAC, aí ele pode fazer o voo solo dele no aeroclube. Aí ele faz o voo solo, tira a habilitação de piloto privado e depois ele vai acumulando as horas, né, para poder fazer o piloto comercial. Se ele quiser realmente trabalhar na aviação, ele vai começar Claro. a fazer o piloto comercial, né, e Tá. vai fazer o voo por IFR, tá? E o voo por IFR é uma outra habilitação também, que também tem uma parte em simulador. Então você faz algumas horas em simulador, que o custo é mais baixo, né? Sim. E essas horas contam também, né? Isso tudo está no RBAC 61, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 61, se não me engano, Ok. que é o Seria bom as RBAC que pessoas fala dessa olharem, parte pesquisarem, aí. se informarem, né? Lerem o regulamento, é importante Isso, para entenderem melhor. exatamente, né? Ok, Para entenderem ok. melhor, e aí vai pegando experiência, né? Uhum. Chegando no limite, né, que a ANAC exige para as horas de voo, tanto de horas totais como de voo por instrumento, faz o cheque de PC e IFR, piloto comercial e IFR. Antes dele fazer o cheque, obviamente, ele vai ter que ter uma outra banca, né, Sim, da ANAC. Ela tem uma banca para o piloto privado, uma banca para o piloto comercial. E para o piloto comercial, ele precisa fazer um curso em escola mesmo, né? ok. Mas é muito recomendado que ele faça o curso de piloto privado. Não faz sentido, né? Fazer a banca da ANAC sem fazer esse Sim, curso, é uma formação para ele ter a base da aviação, né? sim, Depois ele sim. pode ter habilitação de multimotores, né? Quando você tem dois ou mais motores, uma aeronave, né? Hum, As empresas aéreas, elas costumam exigir um jet trainer, que é um simulador, né? Mais simples, mas ele simula, né? Como se fosse algum jato aí que está operando, seja um Embraer, seja um Boeing 737, seja um Airbus 320, né? sim, Nessas linhas das três principais empresas brasileiras.
Sim, E ele simula, e isso ajuda no currículo e ajuda também na tua formação, né? E perfeito, com perfeito. certeza o inglês, né? Então, o inglês é um item primordial hoje para quem quer Sim, entrar na aviação. Você tem um teste, fundamental. que é o teste, um teste que a ICAO exige, né? Hum, Onde você tem um score que vai de 1 a 6, né? Então você precisa ter pelo menos um 4 para você ser habilitado no idioma, né, do inglês, para você poder fazer voos internacionais, mas as empresas também exigem normalmente o inglês para contratar. É uma questão de concorrência de mercado, né? Então, se você claro, tem bastante piloto com inglês, né, claro. com jet trainer e com outro adicional, que eu vou comentar aqui também, que é a formação superior, né? Quer seja um curso de ciências aeronáuticas, quer seja, né, esses cursos que algumas universidades oferecem, desde a década de 90, né? O precursor foi a PUC do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, eu Hum, fui a primeira turma da PUC, né? Em 1994. Eu fiz, só que eu acabei saindo porque eu voltei comecei a voar e naquele momento eu optei por sair do curso, mas é um curso muito bom, né? O curso de ciências aeronáuticas. ciências Tenho grandes aeronáuticas. amigos, tenho É grandes amigos desde interessante, aquela então, época. ter isso, ter Isso. essa formação Isso é também importante. Não é uma complementar, exigência do mas é DANAC e não é uma interessante. exigência das empresas, mas eu acredito que as empresas têm, também tenho como garantir, né? Mas eu Claro. tenho a percepção de que as empresas vão dar preferência para quem tem formação superior também. Sim, ok. Muito bom. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. E se você puder comentar um pouquinho, Túlio, também para a gente, como é que é o dinamismo dessa profissão, né? Como é que é o dia a dia? Como é que é o ritmo de trabalho? Porque isso é algo que quem está entrando tem esse interesse, né? A gente sabe, né, a questão da agenda, né, que pode ser um desafio, mas se você puder comentar como é que é no dia a dia, a realidade, eu te agradeço. Com certeza, Juliana. Então, a aviação ela tem muitos lados positivos e muitos lados negativos, como toda Hum, profissão, tá? sim, Então você vai conhecer o Brasil em geral, né? Você pode conhecer o mundo, né? Dependendo da empresa que você está trabalhando, você vai conhecer a Europa, vai conhecer os Estados Unidos. Porém, você tem uma rotina muito desgastante de trabalho, né? Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas que querem ingressar na aviação. Você tem turnos alternados de trabalho, então cada dia você está trabalhando no horário, você não tem um turno fixo. Você tem muitas atividades na madrugada, né? Então, você vai exercer sua profissão em períodos mais favoráveis do dia, mas você vai exercer sua profissão também atravessando uma madrugada, né? Saindo sim, 10 da noite, voltando às 6 da manhã de viagem, sim. né? Exige, né, um nível de atenção elevado nas rotinas. Então, é importante que você tenha esses que a gente costuma chamar de soft skills, né? Bem trabalhados, que a gente costuma trazer os conceitos do CRM, né? Que a gente chama que é o Company Resource Management, que é um conceito que foi desenvolvido na aviação nos anos 80, se não me engano, e que ele vem sendo explorado por outros modais de trabalho, quer seja numa instalação hospitalar, quer seja numa usina nuclear, quer seja, né, na mineração, atividades que envolvam risco operacional. Então, a gente tem todo esse conceito de CRM para que você possa exercer a sua profissão, né? Obviamente, preservando as questões fisiológicas, né? Que é algo que eu sempre tenho estudado na última década, né? Preservando, né, as questões psicológicas e fisiológicas, para que você possa exercer essa profissão de uma forma segura, né? Sim, Estando apto. Então, é importante a gente mencionar, é um dinamismo grande, né? Nem um dia é igual ao outro, né? Todos, né? A atmosfera não é igual, né? A cada dia. Então você tem várias questões ambientais, né? ah, Ambientais que eu me refiro não é só, né, a questão atmosférica, mas ambiental na questão da interação do homem-máquina, na interação com, né, o tráfego aéreo, na interação com os passageiros, né, na interação com os colegas de trabalho. Então todo esse environment, né, hum, é um environment hum, complexo, né, e hum, dinâmico. E uhum. pessoas que não gostam do relógio, não relógio, que é o relógio, por exemplo, eu nem uso, né? Mas o relógio numa forma, uma forma ampla de falar. É bom rever os conceitos se quer vir para a aviação. Não tem como não perder hora na aviação. Claro. Perfeito. Você Isso. mencionou algumas soft skills aqui nessa sua fala agora, né? Que é a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, da capacidade de se relacionar, né, com as pessoas. Tem alguma outra habilidade socioemocional que você acha que é muito importante também?
para atuar nessa área, Túlio? Algo a Eu acho mais? que a base do CRM, em qualquer atividade que ofereça risco operacional, é comunicação, né? Tá bom. Se você tem uma comunicação efetiva, né, já é 90% do problema está resolvido. Até para você entender as suas limitações e Claro, tornar isso claro, né, claro, para quem deve receber esse feedback. claro, Então, claro. a gente sempre reforça muito isso, né? Tá. A gente, nas sessões de simulador, a gente tem essa parte que hoje o simulador ele é feito mais para olhar os aspectos dos soft skills do que a própria dinâmica, né? Então, Uhum, quando você claro. está ingressando na aviação, obviamente que você não voa aquela aeronave ainda, você vai ter que praticar bastante, né, para você Hum, poder desenvolver os hard skills, né? Que claro. você vai ter a parte técnica da pilotagem, de entender Sim, os sistemas, mas essa é a parte mais fácil, né? Essa parte que claro. você vai aprender, né? A parte mais difícil é a interação, né? Com o sistema como um todo, na parte Sim, humana. Essa sim, parte sim. humana sofre efeitos fisiológicos, né, de fadiga, sonolência, da hora do dia, né, do clima organizacional da organização. Sim. Então é importante que a organização ela dê, né, essa oportunidade para os seus tripulantes, né, Sim. para que haja um bom clima organizacional, para que haja, né, parâmetros importantes como assertividade, né, tomada Uhum. de decisão, Sim, consciência situacional, para você sim, entender as ameaças que estão ao seu redor, né, sim. para você poder gerenciar. Então, é uma atividade como qualquer outra, eu fico imaginando, né, na própria medicina, num ambiente hospitalar complexo, Sim, você tem que situações tomar de decisões, risco. Situações de você tem que risco, tomar né? decisões na escala de horas ou escala de minutos, né? Sim, Na aviação a gente também toma decisões em escala de perfeito. minutos, mas tem Perfeito. decisões que a gente toma em escala de segundos, né? Sim, Então sim. é importante que as pessoas estejam bem fisiologicamente, bem treinadas, né? Para poder exercer essa atividade da melhor forma possível. Sensacional, perfeito, perfeito. É, E no seu dia a dia, Túlio, você mencionou algumas pessoas agora na sua fala, que são as pessoas com quem você mais se relaciona, né? Essa é uma curiosidade que as pessoas também têm bastante. Então, quem você poderia me dizer quem são as pessoas com quem no teu dia a dia você mais se relaciona para poder trabalhar bem? Então, cada programação que a gente, estou falando um pouco da aviação regular, né? Então Tá, depende claro. do que esse futuro piloto vai querer voar numa aviação executiva, se ele vai querer, né, trabalhar na aviação cargueira, por exemplo, né? Uhum, Na aviação regular, na qual eu me encontro, né, há bastante tempo, a gente tem bastante interação com os nossos colegas de trabalho, alguns são amigos, frequentam a nossa casa, inclusive, né? Porém, cada programação, a gente tem uma tripulação diferente. Então, você uhum, faz aquela interação com a tripulação e é muito importante você deixar sempre, né, as portas abertas e não ter o que a gente chama, né, do power distance no próprio CRM entre o comandante, o copiloto, entre o copiloto, né? Então, todos nós temos que integrar, nós somos iguais, né? Nós somos ali parte de um time, né? Para a perfeito. gente ser realmente um time, a gente tem que ter o zagueiro, tem que ter o meio-campo, tem que ter o Sim, atacante, tem que ter o goleiro, né? muito bom a E as analogia. pessoas têm as pessoas têm muitas habilidades, muitas, né? E a gente precisa aflorar essas habilidades. E para aflorar essas habilidades, você precisa exercer uma liderança, que seja uma liderança que traga as pessoas para você, né? Porque a hora que você precisa, que a situação exigir, né? O time vai estar preparado para reagir. E a gente vai Uhum. potencializar as Uhum. habilidades de cada um para atingir o objetivo, né? Que é o voo seguro e confortável também, né? Nós precisamos lembrar que a gente tem que entregar, né? O melhor serviço Sim. e a gente sempre tem que pensar que a nossa família está ali atrás, né? Então a Opa, gente quer fazer da melhor maneira possível, né? Nós não vamos sentar na cadeira do dentista e esperar que o dentista vai economizar na anestesia, né? Então, como a gente não espera que ele vai economizar na anestesia, a gente também não economiza, né, no que a gente quer entregar de conforto para o usuário, para a claro, gente prestar um serviço de qualidade, né? claro, ótimo, ótimo. Acabei até deixando de lado, eu acho que isso é uma pergunta importante também, Túlio, porque assim, nem para todo mundo é evidente. As áreas de atuação como piloto, você falou, eu não tinha nem pensado, claro, existe a cargo, né? Então, se você puder listar quais são as áreas de aviação que o piloto pode atuar com essa formação, eu te agradeço. Tá legal. Eu não sou assim especialista para falar sobre isso, eu vou falar da minha vivência, né? Claro que você Bom, sabe.
O piloto no começo é um caminho interessante, faz com que ele tenha bastante hora de voo e experiência em manipular a aeronave. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Isso Hum, vem se perdendo com o tempo, né? Que hum, a automação da aeronave ela é muito favorável porque ela, primeiro, ela te tira a carga de trabalho, né? Então, quando você está com o piloto automático acoplado, né, você consegue gerenciar melhor a situação porque ele vai tirar a sua carga de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a dependência do piloto automático é algo ruim, né, que é essa aviação moderna mundial, não é só no Brasil, né? tá. Então, essa dependência da automação, ela é ruim, porque quando a automação deixa de funcionar contente, ou quando você tem uma emergência na aeronave, né, que te impede de usar automação, você precisa voltar para as suas origens, né? E por isso que é muito legal a formação do instrutor de voo no aeroclube, né? Porque o instrutor de voo no aeroclube ele vai vivenciar situações muito peculiares, de alunos sem experiência, né? Então ele vai ter que realmente corrigir, né, a aeronave que está numa situação ruim. Então, essa é uma formação inicial, né? Ser instrutor de aeroclube é uma coisa muito interessante, né? Tem a aviação agrícola, é uma aviação também bem emocionante, né? Então, é uma aviação que tem um retorno interessante, em termos financeiros, as pessoas precisam avaliar os riscos, né? Aquele voo a baixa altura, mas é bem interessante, porque é uma interação com a natureza muito grande, porque as pessoas acordam no começo da manhã, quer dizer, está de noite ainda, né? E aí também me falta conhecimento, mas dependendo, acho que pouco, na hora do almoço já acabou, né? Depende muito de como é que é a estratégia lá de pulverizar e tal. Enfim, Pulverizar. essa é Uhum. uma aviação bem específica. E a Sim, aviação executiva é uma aviação que ela costuma, né, dar vamos dizer assim, um rendimento maior, né, para os pilotos, né, normalmente, né, mas as rotinas, dependendo das rotinas, são rotinas que às vezes você fica muito tempo longe da sua família, então você precisa balancear, né? Não necessariamente, tá? Porque tem outras aviações executivas na qual isso não ocorre, mas cada caso é um caso. Você sim. tem a aviação comercial, né? A aviação de passageiro, e nessa aviação também tem a aviação cargueira, onde você normalmente faz mais atividades noturnas, mas não só noturnas, né? Mas usualmente você faz mais voos noturnos, voos na madrugada, Ok. transportando carga, né? Então, basicamente, são essas possibilidades que você tem. Para atuar. Ok, perfeito, maravilhoso. É, e pensando um pouquinho em como esse mercado tá, porque você mesmo falou anteriormente, né? É um mercado que ele é imprevisível e ele é cíclico, né? É um mercado de aviação. Você vê na sua experiência, no que você observa, alguma tendência, para É. onde vai, se é um mercado Ó, se, que está em expansão, se tem vaga para as pessoas, né? Então, não adianta você ó, se eu, estudar. Opa, tá me se eu te dar ouvindo? o fone, eu vou te mostrar minha careca aqui, ó, né? Isso não é à toa. Não, estou brincadeiras à parte. Eu acho que todo mercado tem riscos, né? O Claro. que é uma questão complexa na aviação é que nós temos poucas opções no Brasil. Tá? Eu esqueci de mencionar, nós temos muitos pilotos expatriados, muitos, no Oriente Médio, na China, tá? Na Ah, Europa, tá? Nos Estados sim. Unidos em menor número, porque os Estados Unidos abriu bastante, assim, tem aberto, né, oportunidades, também não sou especialista para falar nisso, Tá. né? Mas a gente importa muito piloto, o que é triste, né? A gente deveria tentar reter essas pessoas muito qualificadas, os que ficam são também qualificados, né? Às vezes é uma opção de cada um, você Claro. realmente mudar de país não é algo trivial, né? Não. Enfim, precisa combinar com a família, inclusive, né? Claro. Então, isso é uma coisa importante, é uma mudança muito radical. Então, a gente tem essa sazonalidade do mercado que faz com que as empresas desapareçam, né? Então, a gente vai lembrar das últimas três grandes empresas brasileiras que desapareceram, Sim. a VASP, a Varig e a Transbrasil. Sim. Isso causa muito problema social, né? Causa essa expatriação, né, dessa mão de obra, Sim. e causa os cabelos caindo também, né? Então, realmente, mas hoje a gente percebe, né? Eu falo que eu sou, né? Eu tenho 51 anos, né? Eu sou de uma geração que a gente entendia que a gente vai aposentar na empresa que a gente trabalha, né? Ah, Então, qual é o nosso goal? Nosso goal, né? A nossa meta é a gente aposentar nessa empresa que a gente trabalha.
E esse jovem de hoje, ele é completamente diferente. Ele tem Exato. outra cabeça, né? A gente quer um porto seguro, a gente quer uma casa própria, a gente quer alguma coisa tangível. Ele não, ele quer explorar o mundo, ele quer conhecer novas culturas, ele quer melhorar a carreira dele, né? O Sim, rendimento. sim, Então, esse pragmatismo mudou muito a dinâmica, né? Então, há um êxodo grande de pilotos, né? Que eu vejo que é ruim, né, para o mercado, porque você qualifica as pessoas vão, né, elas vão, vamos dizer assim, vai aumentar o PIB de uma outra nação, né, em vez do sim, nosso, né? Então a sim. gente deveria tentar segurar essas pessoas, né? E Uhum. não é só salário, ok? Claro que tem salários que são a gente não tem como competir, né? Mas não é só salário, são questões tangíveis, né, a meu Sim, ver, para a gente poder segurar. Não todo mundo, claro que tem aquela pessoa que quer voar fora, quer voar uma aviação maior, ou quer voar né, na Europa, mas eu acredito que muita gente a gente teria conseguido segurar se a gente tivesse algumas posturas diferentes e um drive diferente, né, enfim, no mercado brasileiro. Então, as pessoas que são as pessoas mais jovens que vão se engajar, saibam que as opções no Brasil são mais restritas, né? sim, sim, Há uma tendência hoje no mercado, né? Algumas empresas contratando bastante, outras empresas um pouco mais retraídas, tá? sim. Mas isso é muito volátil, tá? Isso Tá. é muito dinâmico e volátil, então não dá para a gente colocar algum prognóstico, né? Mas eu diria que hoje o mercado ele está favorável, né? Tá favorável para quem quer entrar no mercado, principalmente porque o mercado internacional está aquecido, né? Nós tivemos um problema com a Boeing não consegue entregar as aeronaves, né? A Airbus também está tendo problema para entregar as aeronaves, então a gente tem um problema de peça de aeronave, né? No mercado internacional e um problema de aeronaves em si. Então, algumas empresas estrangeiras elas não estão conseguindo crescer porque elas queriam crescer porque elas não têm aeronaves disponíveis no mercado. Então, para você que quer ser piloto, até você tirar suas habilitações, né, estar pronto, eu acho que essa uma boa oportunidade caprichar no inglês, né, e ir em frente. Sim. E eventualmente até uma terceira língua, né? É, Ajudaria, assim, ajuda também, eu né? escuto falar, Juliana, que o inglês, eu escuto falar que o inglês é algo imprescindível, Imprescindível. imprescindível. Só que quando você vai ver, infelizmente, as pessoas não se empenharam muito, né, em Sim, aprender o inglês. Né? sim, Eu mesmo, né? O meu inglês é razoável. Então, assim, sim, eu acho que se tiver um inglês bom, vai ser um diferencial. Continua sim, sendo um diferencial, sim. eu acredito. Sim, Né? essa geração tá Então, saindo com inglês tinindo, né? Essa geração nova. exatamente, esse é um Diferentemente da diferencial. nossa, né? Diferentemente da Exatamente, nossa. E com isso já é uma certeza, grande vantagem. Muito bem. com certeza. E, bom, Túlio, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem alguma dica que você, a mais além do que você já disse, que você acha que seja assim a dica de ouro, né? Uma dica muito valiosa que talvez, né, você pudesse deixar aqui para Se eu essa tivesse uma galera dica, jovem? se eu tivesse uma dica de ouro, né, eu daria para mim mesmo, né? Brincadeira, brincadeiras à parte. Eu acho que não tem uma solução mágica. Eu acho que o Tá. importante é você diversificar a sua carreira, né? Eu acho que Uhum, você tem que se desenvolver em vários aspectos. Você não tem que apostar todas as suas fichas em uma única carreira, né? uhum, Claro que você foca, né, naquilo que te dá prazer. Eu acho que é importante. Eu escutava, né, na época o Pitangui falando, né, que ele tinha o prazer em fazer a cirurgia plástica. Ele falava do vigorismo que ele tinha, né, com ele mesmo, né, e que eu escutava algumas entrevistas dele, eu acho que tudo que você se dedica, que você tem prazer em fazer, que você faz bem feito, você tem a capacidade de se diferenciar, né, de poder encontrar o seu caminho. Mas o importante é você abrir esse leque. Por isso que é importante fazer uma faculdade, né, você ter opções na vida, né, para que você possa, eventualmente, né, tiver que fazer uma transição de carreira, você ter condições de fazer isso também. Não apostar tudo em uma única carreira. perfeito, perfeito. Muito bom. Muito obrigada, Túlio. Eu vou parar a nossa gravação. Super obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Juliana. Gostou do vídeo?
curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.